Bom dia a todos. 35ª Sessão Ordinária de 2019, Câmara Municipal de Japeri. Peço ao seu secretário que faça abertura para a presença dos senhores vereadores. Encontram-se 8 vereadores presentes. Havendo quórum regimental, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Japeri, sob a proteção de Deus. Peço ao seu secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata da 34ª Sessão Ordinária de 2019. Primeiro dia de agosto de 2019, às 10h18, no plenário deste Poder Legislativo Municipal, deu-se início à 34ª Sessão Ordinária de 2019. O senhor presidente solicitou aos senhores vereadores que registrasse a sua presença. Encontram-se presentes os seguintes vereadores: vereador Guigo da Padaria, Márcio Manequinha, Helder, Clésio Pedrosa, Ivan Silva, pastor Alex Gonçalves, André Grilo, Charles Gonçalves, Vanderlei da Farmácia, Cláudio Saudade e Cristiano Pingim. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras: declaro aberta a sessão ordinária sob a proteção de Deus. O senhor presidente declarou aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras. O senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada com 8 votos sim, estando presente 8 parlamentares. O senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura do expediente sobre a mesa. Não havendo mais expediente a ser lido, o senhor presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. Fizeram uso da palavra o vereador Charles Gonçalves e o vereador Helder. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura dos projetos a serem votados em primeira discussão. Não havendo expediente em primeira discussão, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura dos projetos a serem votados em segunda discussão. Não havendo expediente em segunda discussão, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, marcando outra para a próxima terça-feira, 6 de agosto, às 10h, no plenário deste Poder Legislativo Municipal. Eu, Wagner Trajano Alves, protocolo geral relator de ata, lavrei a presente ata que lida e achada conforme vai assinada pelos membros da mesa dos vereadores que desejarem. Em discussão a ata. Em votação. Onze votos sim, aprovada a ata. Peço ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Moção de louvor 025 de 2019, autor vereador Márcio Manequinha. Assunto: moção de louvor aos senhores Márcio Venício dos Santos, José de Oliveira Camargo e a senhora Helenita Batista de Souza. Projeto de Lei 017 de 2019, autor vereador Guigo da Padaria. Assunto: muda a denominação da Rua Pinaré, no bairro Jardim de Alamar, e da outras providências. Não há mais expediente a ser lido.
Não havendo mais expediente a ser lido, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. Com a palavra, vereador Helder. Tem 15 minutos com direito à parte. Bom dia, senhores vereadores e a todos os presentes. E a quem nos assiste também pela internet. Hoje, no nosso tempo regimental, quero trazer até para discussão aqui, nesse plenário, que a gente passou por um período agora, no primeiro semestre, um período muito triste para a história de Japeri, né, que foi algumas questões relacionadas à educação aqui do nosso município, né? Principalmente em relação à merenda escolar. Na verdade, a falta da merenda escolar, né? Tivemos outros problemas também, que é a falta de professores e do transporte escolar. Mas o que mais causou e trouxe sofrimento às crianças do nosso município, né, às mães dos alunos, foi a falta da merenda no primeiro semestre. Fato esse discutido pela cidade, pelas redes sociais, inclusive aqui nessa casa por diversas vezes. Fato esse que causou também a convocação da secretária de Educação aqui nesta casa para a gente tentar resolver esse problema. E a gente tomou conhecimento agora, por esses dias, que o prefeito de Japeri fez uma homologação de uma licitação, que é um pregão presencial 019, de 2019, para fornecimento de merenda escolar, publicada no Diário Oficial do dia 25/7, cuja empresa vencedora foi a Lehman Negócios, Comércio e Serviço Eireli. Finalmente, eles fizeram a licitação para aquela merenda, para aqueles itens da merenda escolar que não tinha sido licitado naquela licitação lá em fevereiro, e que a falta desses itens, né, de alguns itens, causou todos esses transtornos para a população de Japeri, principalmente para nossas crianças. E, mesmo diante dessa licitação, a gente vendo, né, lendo, e tardiamente, claro, que a gente só teve acesso a essa licitação após a licitação, né, e quando já estavam assinando o contrato, como sempre acontece aqui em Japeri, né, a gente não tem acesso. Se os vereadores não têm acesso, imagine a população, né, que acaba causando uma dificuldade em a gente fazer o controle social dos gastos públicos, né? O papel do vereador, a atividade principal é fazer a fiscalização, e a gente está sempre atrás, né, nesse quesito. A gente não consegue fazer a fiscalização desses contratos, que seria o nosso papel também. A gente, vereador, saber quando é que vai ser a licitação, saber os termos dessa licitação, que é para a gente poder fazer o papel de fiscalizador, saber se tem algum erro no trâmite de todo esse processo. Então, quando a gente teve acesso a todo esse processo, a gente descobriu que eles continuam burlando a lei de licitações. Eles continuam e conseguiram mais uma vez aqui dificultar o nosso trabalho e o controle social. Então a partir daí, a gente já fez aqui um pedido, né? Nós vamos dar entrada lá no Tribunal de Contas, a gente vai pedir, está pedindo aqui ao Tribunal, aos conselheiros, uma inspeção de auditoria e conformidade no contrato objeto da presente representação, da presente licitação,
porque a gente viu aqui que eles continuam burlando a lei. Por exemplo, essa empresa que ganhou essa licitação, a Lehman Negócios e Comércio Serviço Eireli, por exemplo, ela tem como atividade econômica principal o comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. Uma empresa que a atividade principal é o comércio de medicamentos e drogas. Ah, vereador, mas e aí? E lá nas outras atividades dela, ela tem o comércio de merenda? Sim. No caso, essa empresa, ela tem 3 páginas de atividades comerciais que ela pode exercer. Mas, vereador, se está lá nas outras atividades, legal. Mas aí, isso pode e vai causar transtornos por conta do know-how que essa empresa tem. Se é uma empresa que tem 3 páginas de atividades, se a atividade principal é de medicamentos, onde ela compra e armazena esses itens da educação, da merenda? Será que essa empresa tem uma sede, tem um almoxarifado, tem um local para armazenar todas as atividades econômicas que tem lá no contrato? Então isso já causa um prejuízo. O que a gente pode ver nesse caso? Que é uma empresa que só empresta o CNPJ. É uma empresa que ela não tem, não tendo a atividade principal dela como a entrega de merenda, ela não tem, pode não encontrar os melhores preços. Por exemplo, você não pode comparar essa empresa com uma empresa que só fornece merenda. É ilegal isso? Não é ilegal, mas no mínimo é imoral. A pessoa, quando contrata uma empresa desse porte, no caso o prefeito de Japeri, o prefeito em exercício César Melo, ele não está preocupado com a economicidade, por exemplo, com a impessoalidade. Então, a gente está fazendo esse pedido de inspeção justamente para o tribunal tomar pé dessa situação e depois, se esse contrato, nesses moldes, foi prejuízo para a população de Japeri, para o erário público, para que se tome as medidas cabíveis. Outro ponto principal que a gente está pedindo também é em relação, a gente já falou aqui, ao portal de transparência. Por exemplo, a Prefeitura de Japeri agora, quando vai fazer uma licitação, ela exige para que, se você tirar o edital, ela exige um cadastro. Por exemplo, se um cidadão comum, o vereador, quiser ter acesso ao edital de uma licitação, de convocação de uma licitação, o vereador Guigo vai lá, quer ter acesso, ele não vai poder, porque você vai ter que fazer um pré-cadastro. O vereador Guigo é pessoa física, não tem como ter acesso. Então, a gente está pedindo também ao Tribunal de Contas para que verifique essa situação, porque como que nós vamos fazer o controle social dos gastos públicos se a gente não tem acesso ao edital de convocação? Então, a gente está pedindo ao tribunal também para atacar esse item, para que o tribunal verifique essa questão e obrigue o prefeito, como a gente já fez aqui em outros discursos, inclusive quero citar aqui que está tramitando nessa casa uma comissão parlamentar de inquérito, um pedido de abertura de uma comissão para a gente tratar desse caso, porque a gente não pode mais admitir que o prefeito faça o que quiser com os recursos públicos da nossa cidade. Porque senão, a Câmara de Vereadores, que é o órgão que
principal de fiscalização na cidade, existem os conselhos também municipais, mas a Câmara de Vereadores, onde tem a sua atividade principal de fazer a fiscalização, não vai conseguir fazer. Então, é importante que o tribunal analise essa questão também. E a gente pede também para eles verem a questão da elaboração das tabelas, da elaboração deixa eu buscar a palavra certa aqui, a estimativa de preços. A gente pode ver nesse edital, por exemplo, que existem produtos que não são conhecidos, a gente vai estar acostumado aí no mercado fazer compra, a gente vê lá naquela relação que tem produtos ali que são totalmente fora do contexto. A gente não vê em lugar nenhum, em mercado nenhum que você vê esses produtos e estão lá nessa estimativa de preço e por um preço maior do que as marcas mais famosas. A gente até cita, né, alguns produtos, por exemplo, a gente diz aqui, um dos pontos sob a ótica do sobrepreço a ser investigado pelo tribunal é a qualidade dos produtos adquiridos e o valor pago. Pois o município de Japeri registrou na ata de registro de preço produtos de marcas desconhecidas no mercado, como a gente já falou, com preços próximos de produtos de marcas conhecidas. Biscoito Ninfa, por exemplo, eu nunca ouvi falar. Pão de forma KS, ervilha seca Pereira, iogurte Pulse, dentre outros produtos. Aí quando você pega o valor desses produtos que estão aqui, e você vai comparar ali no mercado, comparado com o Danone, comparado com marcas que a gente tem conhecimento, que a gente usa nas nossas casas. E por que a gente pode pagar um preço num produto de qualidade, como a gente compra para os nossos filhos, e a prefeitura não pode pagar esse mesmo preço por um produto de qualidade para as crianças que estudam na escola pública? Então, o que a gente vê nisso tudo? Eles, além de burlar a lei, quando contratam uma empresa que a atividade principal não é o fornecimento de merenda, eles burlam a lei quando escondem essa licitação da gente, e eles burlam a lei e impõem sobrepreço, é o que a gente está pedindo ao tribunal aqui para verificar o sobrepreço nessas mercadorias, e não dando uma qualidade para as nossas crianças. Então, diante disso, mais uma vez, ratificando aqui o nosso compromisso com a população de Japeri, de estar atento a todos os desmandos desse governo, fazer o que a gente tem que fazer, o que a gente ganha muito bem para fazer, verificar todas essas falhas e pedir aos órgãos competentes para que se faça o que se deve fazer, que é apurar tudo isso aqui, aplicar as penalidades a quem de direito e, posteriormente, a gente vai também, se o Tribunal de Contas não fizer, nós vamos fazer, dar entrada no Ministério Público pedindo para que se imponha a responsabilidade a cada um que cometeu todos esses fatos. E a gente pede também, que é para daqui a pouco as pessoas que ficam o tempo todo pelas ruas sem fazer nada, né, dizendo que o vereador não faz nada, a gente pede ao Tribunal de Contas também, a gente está solicitando aqui, né, que seja analisada a prática de sobrepreço nos produtos fornecidos, que seja analisada a prática de fraude em licitação em função da restrição ao instrumento convocatório de licitação por eventual falta de publicação em jornal de grande circulação, que é outra questão que a gente pede ao tribunal para atacar também, porque a lei diz que as licitações, principalmente as de grandes vultos, que falam de valores vultosos, que elas têm que ser publicadas em diários de grande circulação. E aqui em Japeri,
Tem até um nome aí de um jornalzinho que eles publicam, eu vou achar aqui o nome do jornal, que o jornal não circula nem na nossa cidade. E é ali que eles fazem as publicações. Como que a gente vai, só para terminar, senhor presidente, como que a gente vai ter publicidade se eles publicam no jornal que não circulam nem na cidade? Mas aí o mais importante é que a gente solicita ao Tribunal de Contas também que não suspenda o contrato, né? Pois se trata de merenda escolar imprescindível para crianças e adolescentes da rede municipal de ensino. Porque senão daqui a pouco vão estar querendo dizer por aí que a gente está pedindo a suspensão do contrato para prejudicar a população, de que quanto pior melhor, não é nada disso. A gente quer que a prefeitura, o chefe do executivo, contrate a melhor merenda, pague um preço justo, tenha responsabilidade com o erário público e que essa merenda chega com qualidade lá nas escolas para nossas crianças ter uma merenda de qualidade. Tá bom, pessoal? Então a gente vai estar protocolando isso aqui lá no tribunal e a gente vai voltar a falar sobre isso nas próximas sessões. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores por 15 minutos, com direito à parte. Com a palavra, vereador Ivan, tem 15 minutos com direito à parte. Bom dia a todos, público presente, pessoal que nos assiste pela internet. Quero aproveitar também o gancho do nosso vereador Helder, falando sobre a questão da merenda. Japeri é interessante o que acontece em Japeri. Quando não tem merenda, quando não tem a merenda, não tem aula. Quando tem merenda, ou melhor, quando tem merenda, não tem aula. E quando tem merenda, não tem panela para poder fazer. É interessante, gente. Não tem panela para fazer, para cozinhar o feijão. Foi o que eu ouvi ontem de uma diretora lá do CIEP 401. Ouvi de uma diretora lá do CIEP 401 que não tem uma panela de pressão para poder cozinhar o feijão. Então, assim, eu não sei o que eles realmente estão pensando. Na verdade, eu vou direcionar a Secretaria de Educação, porque não é possível, gente. E a da secretária de Educação disse para a diretora que por que não faz uma vaquinha para comprar uma panela de pressão para o colégio, ali para o CIEP, que agora não é mais o CIEP, agora passou a ser uma escola municipal. Então, ela deu essa orientação para a diretora. Por que não fazer uma vaquinha para comprar uma panela de pressão para a escola? Assim, é um absurdo. Isso chega a dar nojo de ficar ouvindo umas questões dessas tão pequenas para um município que arrecada um valor enorme e para uma educação que tem dinheiro. Não é possível que essa pessoa ela se considera responsável pela educação de um município. Isso é horrível, isso é uma vergonha, isso é uma falta de respeito com as nossas crianças, tá? Fica aqui a minha indignação e eu fiz questão, eu falei para a diretora, eu irei na tribuna somente para falar o que você me passou. Talvez ela está agora assistindo lá pela internet, não vou citar o nome dela, mas é fácil, 401, CIEP 401 ali no Mucajá. Se vocês quiserem conferir de perto a situação, uma escola com 900 alunos, uma escola pública, uma rede pública com 900 alunos, passando uma situação. E ela falou, Ivan, o feijão daqui uns dias vai estragar, porque não tem como cozinhar esse feijão. É horrível, a situação é alarmante, é complicado. Se eu estivesse no lugar dessas pessoas, eu não aguentaria
viver uma situação dessa. Porque ser diretora para ter status só de diretora e nada funciona dentro de uma escola é horrível. Professores pegando atestado que não tem compromisso nenhum com a educação também do nosso município. Professores fingindo até que está doente. Isso é horrível. Como que os nossos alunos amanhã vão prestar um concurso público e vão ter ótimos resultados? Fica a minha indignação aqui, e eu tenho certeza que os colegas também, ao ouvir, não vão se sentir bem com essa situação. E vamos para cima. Que Deus abençoe. Um bom dia. Fica franqueada a palavra, senhores vereadores, por 15 minutos com direito à parte. Com a palavra, pastor Alex, tem 15 minutos com direito à parte. Bom dia, senhores vereadores, bom dia, presidente, bom dia, público presente, bom dia quem nos assiste pela internet. Eu não vou me demorar na tribuna nessa manhã, mas eu quero aqui relembrar um assunto que continua sendo pertinente. Hoje o vereador Clésio passou aqui para nós assinarmos um ofício, ele como presidente ali da Comissão de Obras, está enviando ali ao Poder Executivo, o prefeito, relembrando sobre o dinheiro que nós economizamos durante a minha curta gestão aqui de 4 meses, quase 5 meses, na presidência da Casa, e todos os vereadores aqui em comum acordo, nós economizamos um valor de R$215 mil, e juntos ali encaminhamos esse valor executivo com a indicação para que fosse ali restaurada, nem construída, porque já existe a quadra no centro de Japeri, na rua do DPO. Então nós ali demos algumas sugestões para revitalização dessa quadra, indicando ali que com 215 mil poderia ser feita uma quadra de grama sintética, com iluminação à noite, com lugar de entretenimento, com vestiário, enfim, para que nós pudéssemos ali gerar um local de lazer à nossa juventude. A quadra continua em péssimo estado. Quem sabe um tempo atrás agora aí caiu os alambrados, foi retirado os alambrados, a garotada ali continua praticando o esporte num lugar mesmo deteriorado, só que já se passaram 8 meses e nós demos o dinheiro, né? Alguém diz, por que deu o dinheiro? Porque é nossa obrigação dar. Ou você dá o dinheiro ou você fica para você. Como não é do meu caráter, creio também que não é dos meus colegas, nós devolvemos o dinheiro a quem é de direito e pode fazer a obra acontecer. Mas já se passaram 8 meses e ainda não foi feita a quadra, já que o dinheiro existe, foi encaminhado, nós temos o cheque que eu assinei em dezembro, devolvendo um valor de 215 mil. Agora pense no que se dá para fazer com 215 mil reais. Uma quadra espetacular que já poderia estar em pleno funcionamento para os nossos jovens poderem estar desfrutando ali na prática de esportes, mas infelizmente ainda não foi feito. Então eu venho aqui, com o meu compromisso que eu tenho com a população, pedir ao prefeito que dê satisfações e respeite o ofício que o vereador Clésio está enviando na manhã desse dia à prefeitura. Esse é um assunto. O segundo assunto que eu tenho para tratar é que algumas ruas, senhor presidente, ali de Nova Belém, estão às escuras, né? Inclusive a rua que eu moro, né? E às vezes alguém pensa que eu tenho que colocar as luzes para funcionar, e eu não tenho esse poder. O povo tem que conseguir compreender na cidade a diferença do legislativo para o executivo. Quisera eu poder colocar as lâmpadas nos postes para que a rua fosse iluminada, não somente a minha. Eu não estou aqui pleiteando causa própria. Não somente a minha, mas de todo o bairro, de toda a cidade, que não só Nova Belém, mas existem outros bairros também que já estão às escuras. E eu até liguei para o secretário de obras, ele me atendeu, é gente boa, mas como eu já disse aqui, e volto a falar, aqui não se trata de amizade, aqui se trata de cumprir o dever. E ele disse que está mais uma vez em uma nova licitação, outro contrato,
para que se faça ali a iluminação funcionar novamente. Não se pode deixar um contrato desse expirar. Isso é um contrato contínuo. Tem que haver ali uma continuidade de trabalho. Nós não podemos deixar as coisas escuras, porque isso aí também traz a violência. O camarada meliante que vai assaltar alguém, ele vai se aproveitar de uma rua escura. Estamos colocando nossas mulheres, esposas, mães, crianças, numa situação de perigo. Então, senhor presidente, é muito bom que nós venhamos aí conversar, pressionar, cobrar. É o que nós podemos fazer. Nós não podemos subir num poste e acender uma lâmpada, mas é importante que nós venhamos cobrar para que pelo menos as ruas sejam iluminadas, dentre tantos outros assuntos que a nossa cidade precisa que seja tratado para que seja resolvido. Então, eu deixo aqui a minha fala para que o Executivo possa tomar uma providência. Eu vou aproveitar aqui meu tempo regimental, vou ceder a parte a Vossa Excelência que pediu o vereador Helder. Obrigado, pastor Alex. Nesse assunto aí do ofício aqui do vereador Clésio, eu estou vendo aqui, estou lendo, que o vereador, como presidente da comissão de obras, ele vem aqui, ele pedir dentro das possibilidades que nos deu a resposta. Vereador, não é dentro das possibilidades não. Se ele não quiser fazer a obra, ele não faça. Mas a resposta para essa casa ele tem que dar. É dentro de possibilidade. Ele tem que dizer se ele vai fazer ou se não vai fazer, quando vai fazer. Até porque lá na sessão solene de aniversário da cidade, ele falou que estava já licitando esta obra. Não sei se Vossa Excelência lembra disso. Mas, vereador, dá licença, eu botei dentro das possibilidades com motivo de educação. Sim, tá? não, pedindo a ele na educação para ele poder mandar uma resposta para essa casa. Tá? Não, eu não estou a sua educação a gente entende, mas entendeu? É dentro das possibilidades não, ele tem que dizer para a gente se vai fazer ou se não vai. E eu vou ficar cobrando dele. Entendeu? Isso aí. E em relação ao contrato de iluminação, pastor Alex, esse contrato, o tribunal suspendeu a licitação, né, por contas de erros no edital. A mesma situação que a gente vê, não tinha publicidade, não estava claro, de repente, a gente não sabe ainda, mas pode ser uma das empresas que não tenha know-how para fazer a iluminação pública no município, então por conta disso mandou suspender a licitação. Agora, tudo isso é aquela irresponsabilidade do prefeito e da sua equipe, porque a todo momento tenta burlar todas as leis. Isso é muito triste, e a população agora, já há 3 meses, sofrendo com essa escuridão, né? Mais uma vez, é um descaso dessa administração, essa administração que já está 1 ano aí à frente, né? É o novo governo, que dizem que não é novo nada, mas, enfim, é o descaso com a população de Japeri. Obrigado pela parte. E com isso, infelizmente, só quem sofre é a nossa população. Mas estamos aqui, nosso dever está sendo cumprido, nós estamos cobrando, estamos esperando uma resposta do Executivo. Obrigado, meu gabinete está à disposição, que Deus abençoe a todos. Fica franqueada a palavra, senhores vereadores, por 15 minutos com direito à parte. Com a palavra, o vereador Charles Gonçalves tem 15 minutos com direito à parte. Bom dia a todos, senhores vereadores, senhor presidente, e um bom dia especial para aqueles que nos assistem via internet. Bom dia também ao público presente, nosso sempre presidente, nosso amigo, Associação de Moradores, Sociedade Civil no modo geral, que está aqui nessa casa, veio acompanhar o trabalho dos vereadores. Acho que isso é importante, até para saber, até para a gente poder estar ouvindo a sociedade civil, que é a pessoa que está lá mais próximo da população também, e assim a sociedade civil está passando para a gente as demandas. Mas eu quero aqui, não viria a essa tribuna, mas até falei para o vereador Helder, se ele me incentivasse, eu viria, porque às vezes a gente fica saturado com algumas questões
todas as vezes vindo aqui à tribuna falando a mesma coisa e não tendo resposta do Executivo. Em relação, vereador, pastor Alex, Rua Escura, eu quero dizer para o senhor que o senhor não é o único vereador que tem a rua escura da sua casa, onde o senhor mora, onde o senhor reside. A minha rua também. A Rua Luiz de Oliveira, final da Estrada dos Caramujos, Rua das Nações, Nova Friburgo, entre outras ruas. Algumas que a ponta dela, o final está aceso, é porque nós conseguimos comprar algumas lâmpadas para poder estar colocando. Inclusive, ali na Piratininho, o vizinho nosso ali, pediu se eu não conseguiria comprar duas lâmpadas para poder estar atendendo, porque lá também está escuro. Então, assim, infelizmente, não é só o senhor que não é atendido. Eu também tenho um carinho muito grande pelo secretário de Obras, que foi vereador aqui nessa casa. O secretário Val é uma boa pessoa. Onde eu encontro ele na rua, eu falo: vereador, a minha rua, me ajuda, passa patrol. Porque esses dias, presidente, para sair de casa lá só o sangue, cheio de lama, minha rua lá, eu moro na Luiz de Oliveira, um caos, choveu um pouquinho, as pessoas têm que colocar sacola no pé para poder sair de dentro de casa. E todas as vezes que eu falo com o secretário de Obras, ele dá um sorriso muito grande para mim. Vamos fazer sim, vereador. Ele diz, mas não faz. Então, como eu sempre digo aqui, sorriso não resolve problema. Desculpas não resolvem problemas. Mas assim, o que a gente precisa é de soluções. A população está cansada de ouvir que contrato A, contrato B foram suspensos. A população está cansada de ouvir dizer que não foi feito um aditivo no contrato, que não foi renovado. A população quer que quando solicite um serviço, o serviço seja feito. E é isso que nós precisamos. E infelizmente, sorriso não resolve problema. Felizmente, sorriso não resolve problema, porque não adianta sorrir para mim e não resolver a demanda que eu passo para a secretaria. Então, assim, quero dizer para o senhor que não é apenas a sua rua, infelizmente, não vou dizer de todos os vereadores, mas da maioria dos vereadores está dessa forma. Infelizmente, não temos sido atendidos pela Secretaria de Obras. E não é de hoje, é de muito tempo. Lá atrás, estávamos com o problema da questão do tapa-buraco. Ia ser licitado, ia se resolver. Falei aqui várias vezes da Avenida Moscou, que a população, os moradores ali, colocaram vários galhos para ver se o vereador Charles consegue enxergar aquele buraco. Só que o vereador Charles Gonçalves passa ali todo dia e vê aquele buraco, faz ofício para a Secretaria de Obras, cobra da Secretaria de Obras, mas não há solução. E lá atrás foi informado que foi dito que estava sendo aguardado a questão do contrato do tapa-buraco. Já deve ter mais ou menos 3 meses, eu acredito, ou mais, foi resolvido. Mas aquela cratera continua da mesma forma, Marco. Então, assim, para se ter uma ideia, de repente, não queira atender o vereador A, o vereador B, mas a população precisa ser atendida. Avenida Tancredo Neves, gente, no centro da cidade, em frente ao Grupo Verde, tem uma cratera que tem mais de 3 meses, mais de 4 meses. Será que ninguém passa por ali? Será que ninguém está vendo aquilo no centro da cidade? De repente no Cantão, lá no bairro onde eu moro, que com muito prazer eu moro num dos melhores bairros da cidade, que eu amo o bairro que eu moro. Uma parte, vereador. Ali onde o senhor está falando, o senhor sabe que, infelizmente, já teve um motoqueiro que, infelizmente, pelo buraco ali, ele veio até a óbito,
né? Já fiz aquele pedido ali várias vezes. Eu sei que ali é um RJ, entendeu? Mas não custa nada a hora que está fazendo o tapa-buraco numa paralela daquela ali e fazer aquele trabalho ali. Ou mesmo, né, pedir ao DR, né, ao DR, sei, o órgão hoje que está à frente, que realmente faça aquele reparo ali. Mas eu já fiz várias vezes esse pedido à secretaria. Estou aguardando também. Infelizmente é assim, né? É uma falta de respeito com essa casa, é uma falta de respeito com a população do nosso município. Mais à frente, na Estrada dos Caramujos, descendo ali tem um vazamento da SEDAI, que vai, conserta, vai e volta, e não se tampa também aquele buraco, e é no centro da cidade. Eu acho uma falta de respeito maior ainda, ali próximo à casa do secretário de Defesa Civil, que também foi vereador aqui com a gente, uma cratera antiga, mais de um ano ali, já fez aniversário, já vai para o segundo, e nem respeito sequer com um colega de trabalho de passar ali e consertar. Gente, tem contrato. Falar que a cidade não tem dinheiro, isso é um absurdo. Nós precisamos, nós não, os gestores dessa cidade, na verdade, precisam ver o que é prioridade. Se tem pouco recurso, tem que ver, Cláudio, aonde é mais prioridade. Isso assim, poxa, cria uma insatisfação tão grande nessa casa, uma falta de respeito com a população do nosso município. Então, o contrato já está aí do tapa-buraco, falaram há quase um ano atrás, iniciaram lá na Avenida Moscou o serviço de roçagem, de capina, fizeram um dia, no dia seguinte choveu, parou, disse que ia voltar na semana seguinte, e já vai fazer um ano e até agora nada. Eu estou pensando, estou querendo comprar pelo menos 2 roçadeiras e fazer uma coisa que é obrigação da população, que é obrigação da prefeitura. Existe um contrato e a prefeitura tem essa obrigação. Será que não dá para entender, gente? Não dá para entender. Isso é um absurdo. Então, assim, eu tenho que comprar roçadeira, pagar alguém para fazer o serviço, uma coisa que é obrigação da prefeitura. Então, assim, é muito difícil, está muito complicado. Espero que o secretário possa estar ouvindo isso, ou alguém que esteja aqui no nosso meio, um enviado de Deus, que leve a mensagem da forma correta para que seja feita o serviço lá. Eu quero aqui também falar entre todas as coisas ruins na cidade, quero aqui parabenizar, em especial, o bairro Marajoara. Não foi contemplado ainda, mas assim, uma coisa que era nossa, quando nós estávamos ali na Secretaria de Saúde, sempre foi uma prioridade nossa. Conseguimos uma emenda parlamentar para construir uma unidade de saúde, no valor de R$750 mil, através do deputado Luiz Carlos Ramos, lá no bairro Marajoara, mas, por entendimento da gestão, essa unidade foi transferida o endereço para o bairro aqui Primavera. Mas assim, nós sempre tivemos vontade de criar um polo intermediário ali, ou até mesmo uma unidade de saúde ali no Marabá. E semana passada tivemos a notícia, não fomos convidados, até porque eu acho que o prefeito, o secretário de saúde não precisa dessa casa, não precisa dos vereadores. Na verdade, se eu soubesse, eu teria ido, mesmo ele não me convidando, porque como vereador, eu vou fiscalizar aonde eu devo ir. Então, assim, mas eu não fui informado da inauguração daquele polo, então parabéns aí ao pessoal, em especial ao bairro Marajoara, porque vai ser atendido ali no Marabá, naquele polo ali, unidade de atendimento. Hoje o Marajoara estava sendo muito desprestigiado, porque tinha que sair de lá, ir para o Mucajá ou ir no Guandu, e infelizmente algumas pessoas
não iam ali, não iam na unidade do Guandu, até porque não tem médico na unidade do Guandu. Então, assim, fica difícil a questão do atendimento, mas estou feliz por ter criado esse polo ali. Quero dizer que vou lá fiscalizar, vou lá olhar para ver se tem médico também, porque não adianta a gente inaugurar uma unidade e ser um faz de conta, né? Então, assim, eu espero que tenha médico ali. Já fiz um ofício, já encaminhei para a Secretaria de Saúde, perguntando por que o bairro Guandu não tem médico, porque algumas unidades de saúde não têm o médico para dar o atendimento da atenção básica. Então, mais uma vez, quero dar os parabéns em especial ao nosso conselheiro de saúde, que está aí, do bairro Marajoara, a associação do bairro Marajoara, que tem lutado ali no conselho para trazer melhorias ali para aquela região ali, e espero que realmente que tenha atendimento lá, que vocês possam ser atendidos. E do mais, assim, claro, vereador, por favor. Vereador, é só para informar, em relação ao jornal que eles fazem a publicação, o nome do jornal é A Voz da Cidade. Eu nunca ouvi dizer que existe um jornal aqui na cidade, ou que circula aqui na cidade um jornal com esse nome. Então, para informar a população. E dizer também, vereador Charles, que todos esses desmandos, né, que a gente discute aqui, toda a sessão, né, todo esse descaso com a população, você usou uma frase aí agora que o prefeito parece que não precisa dessa casa, né? Mas eu quero fazer aqui uma meia-culpa aqui e dizer o seguinte: ele precisa e muito dessa casa. Mas às vezes a gente abre mão. Há uma crítica aqui construtiva, tá, pessoal? A gente não está aqui criticando o voto de ninguém, mas é uma crítica construtiva para a gente abrir os nossos olhos para isso. A gente tem a maior ferramenta para a gente proibir e coibir todos esses desmandos aí do prefeito, que é o controle do orçamento. É a gente fazer o controle do orçamento. O orçamento qual nós vamos aprovar daqui a pouco, que é o orçamento para o ano que vem, que é o percentual de suplementação que a gente vai permitir para que o governo faça. Então, a gente não pode abrir mão dessa ferramenta que a gente tem, né? Cadê as 400 toneladas mensais de tapa-buraco? Que eles anunciaram, soltaram fogos aí na cidade que teria. Sumiu. A gente não vê mais o caminhão tapa-buraco na rua, né? Então, essas licitações que eles fazem, na maioria dessas licitações, não estão previstas lá no orçamento. Então, a maior ferramenta que nós temos para fazer esse controle e impedir isso aí é na hora da gente aprovar aqui esse percentual de suplementação. A gente não quer travar o governo, não é isso. A gente quer e deve fazer que o governo ande, mas ande com responsabilidade. É isso que a gente tem que fazer. É controlar os gastos públicos. Na nossa lei orgânica, a gente está previsto isso. A gente, inclusive, faz o juramento quando a gente toma posse ali, que é ajudar e fazer o controle dos gastos públicos. Tá bom? Então, é para a gente pensar e, no final do ano, quando a gente for aprovar o orçamento, a gente pensar muito bem nisso. Obrigado, vereador. Parte. Presidente, obrigado pelo tempo. Deus abençoe a todos. Bom dia. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. O senhor vai falar, vereador Will? O senhor vai falar, vereador? Peço o meu vice que assume meu lugar, quanto que eu faço uso da palavra. Com a palavra, o vereador Márcio Manequinha. O vereador tem 15 minutos com direito à parte. Bom dia a todos. Bom dia ao nobres colegas vereadores, por presente, quem está nos assistindo em casa, né? A todos os trabalhadores. Vereador Charles, o senhor
o que me fez vir a essa tribuna foi isso mesmo, né? Porque as minhas palavras a respeito do prefeito, né, César Mello, eu nunca escondi de ninguém, que sempre tive uma afinidade com ele, né, como eu tenho com nobres colegas vereadores aí, muitas vezes. Só que uma coisa é você ser amigo, outra coisa é você ser omisso, usando até as palavras do pastor Alex, né? Então, assim, e omissão, quem sabe omissão é crime. Então, não vou ser omisso. E eu fui na rua, às vezes você sabe, né, o politiqueiro também tem aquela coisa de te abordar, né, para, pô, agora você é oposição, que você é isso, você é aquilo, que você bateu no secretário de saúde, que você hoje não é mais governo. Eu falei, negativo. Eu sou o povo, eu sempre falei isso aqui. Uma coisa é você ter afinidade com a pessoa, outra coisa é você gostar, outra coisa é você ser omisso. Nunca fui e não vou ser. Entendeu? E tudo, aí eu falei até da minha vida pessoal. Eu já fui casado há 20 e poucos anos, me separei. Imagina, com a pessoa. Então, acho que a resposta ali já foi dada. Né? Quando eu casei, eu achei que ia ser para a vida toda, e não foi, né? E a vida que segue, né? A gente a gente já percorre outros caminhos, e na política é desta forma. Eu costumo falar que político que realmente trabalha em prol do povo, ele não tem que ser em prol de amigos, em prol da população, já está falando, ele ali é representante do povo, e nós estamos aqui para representar o povo. Então foi essa a minha resposta. Eu faço mesmo questão que o governo prospere, que o governo cresça, que o governo melhore a cada dia que passa. Quem vai ganhar somos todos nós, não só a população, nós como os vereadores também vamos deixar um legado. Agora, quando você escuta certas conversas que não é mentira, o serviço mal prestado, dói no coração e dói no nosso bolso também, que independente de qualquer coisa, nós somos contribuintes também. Como eu reclamei, não sei se vossas excelências lembram, público presente, na questão do tapa-buraco, da massa que eles estavam colocando aí, quando eles estavam fazendo esse reparo aí, ali no Maxi Reis, ali já está cedendo, e já cobrei, porque eu conheço do serviço, eu sei como é que funciona. Então, nada melhor quando você conhece o que você está falando, você domina o que você está falando. Então, ali eu conheço, não adianta ninguém vir me enganar, não, porque ali eu conheço bem, trabalhei nisso, sei como é que funciona. Tem locais aí que eles fazem um tapa-buraco que não poderia fazer aquele tapa-buraco, tem que arrancar, tem que trocar o solo, que vai colocar mesmo, como eu acho que o Vossa Excelência mesmo falou, na questão ali do próximo à casa do Hernani, por exemplo, ali não adianta, ali tem que trocar o solo, vai colocar 100 vezes vai continuar a mesma coisa. Tem que ter escoamento ali para água, então a água não combina com o asfalto. Então, isso tudo é ali, só que tem engenheiros. Agora, o serviço é pago? É pago, então tem que funcionar. Então tem que ser dessa forma. O contrato mesmo, pastor Alex, de iluminação, que o senhor aqui falou, está certo. Era uma coisa que não poderia em momento nenhum parar. Nós sabemos que a nossa cidade é uma cidade violenta. Nós sabemos que a segurança da cidade está melhor agora, mas há um momento atrás estava um caos. E daqui a pouco, por falta de iluminação, vai ficar a mesma coisa que estava lá atrás. Então, assim, eu peço mesmo ao secretário, eu cobro justamente isso, que venha a licitação ser mais rápida, né? Que coloque mais gente para trabalhar, se o problema hoje
é uma pessoa só para fazer tudo, coloque mais, mas que o troço ande. Que, às vezes, eu creio que você não dá para fazer tudo de uma vez só, né? Até do porquê que nós sabemos que o poder público é totalmente diferente que a nossa casa. Nós pegamos nosso salário e usamos nosso dinheiro de acordo com a nossa necessidade. Mas no poder público tem que ser licitado, tem que ser uma coisa mais programada, demora-se mais. Poxa, mas tudo tem um calendário. É como eu sempre questionei a Roberta, por exemplo, secretária de Educação, que eu gosto dela como pessoa, mas a minha crítica eu já fiz várias vezes em todos os momentos, no calendário da merenda escolar, do material escolar. Como é que o material escolar vai ser entregue na metade do ano? É um absurdo. Então, com certeza, vai afetar aqueles alunos. Como é que a merenda escolar não é de qualidade, como hoje foi dito pelos nobres colegas vereadores? E nós sabemos, vereadores presentes, e quem está nos assistindo em casa, desculpe, que hoje o desemprego está altíssimo. Muitas pessoas, não são poucas não, de repente não tem nem nada dentro de casa e manda seus filhos para a escola, não somente para estudar, para se alimentar também. Aí chega numa escola onde não tem nada, ou quando tem, é de péssima qualidade. Como eu estava conversando com um vereador ali, Mingim, e falando, né, de alguns alimentos que são oferecidos nas escolas, que ninguém toma. Se você pegar um animal, ele não vai lamber assim, vai deixar aquilo ali, que não vai. Imagine uma criança, e o dinheiro tem. Isso que eu acho covardia. Então, poxa, se eu tomo Nescau, por que eu vou dar para o meu próximo um chocolatado que horrível, faz mal? Às vezes só tem, só tem corante, né? Açúcar demais. Então, assim, até vai fazer o mal no futuro, esse tipo de alimento. Então, assim, a nossa cobrança não é cobrança de querer ver o governo mal, a gente querer derrubar o governo, pelo contrário. Eu falo sempre que isso não é mentira, que eu estou vereador, não sou vereador, né? Eu tenho certeza de uma coisa, se Deus quiser, se Deus permitir, né, lógico, amanhã, quando não for mais vereador, não estiver mais na política, eu vou estar no meu comércio trabalhando, se Deus quiser, e vou estar aqui dentro de Japeri. Como hoje eu estou aqui, Vossas Excelências também representando esse povo, que eu acho que tem que ser um orgulho, e nós temos que fazer o nosso melhor, porque eu acho que é um privilégio que nós temos de estar aqui agora, nesse exato momento, né? Quantos queriam aqui e não estão? Nós temos o poder de melhorar, por que nós não vamos fazer? Então aqui, peço aos nobres colegas que juntos vamos mudar mesmo. A política é bonita pra caramba. Eu sei que no meio da rua tem politiqueiro pra caramba, tem pessoas quanto pior ou melhor. Só que a gente não pode dar continuidade a essa linha de raciocínio deles. Nós temos que hoje, vereadores, pastor Alex, que esses dias a gente estava conversando ali, trazer bares industriais para dentro de Japeri, novos comerciantes, incentivar esse comércio de um modo geral, incentivar o nosso turismo, começando internamente, né? Pedir ao nosso secretário de meio ambiente que faça um trabalho legal dentro das escolas, que eu costumo falar que o lixo é dinheiro, botar para funcionar de fato a coleta seletiva. Isso sim, nós vamos avançar, nós vamos ver um Japeri diferente, um Japeri melhor, um Japeri com a administração decente e coerente. Isso que nós temos que fazer. Agora, sozinho, não somos nada. Juntos, vamos ser uma potência.
Então, eu costumo falar isso sempre. Agora, hoje, por exemplo, as pessoas, vocês chegam na policlínica, que eu tenho ultimamente acompanhado, vou até adiantar para os nobres colegas vereadores, que eu quero fazer um requerimento sobre algumas coisas lá que eu tenho dúvida, e eu só vou realmente tirar minha dúvida com o requerimento para eles colocar ali na questão do material, da colocação do material, se aquele material é apropriado, enfim, porque nós sabemos que uma obra feita, nós temos 5 anos de garantia daquela obra, e geralmente quando fala-se do poder público, faz a obra daqui a 1 ano, 2 anos, no máximo já está tudo destruído, aí a nova gestão que vem, aí já é uma nova obra, aí é o dinheiro que poderia ser feito outra coisa, vai estar lá refazendo aquela obra, que eu acho uma covardia, eu acho um desrespeito com o dinheiro público. Porque muita gente fala assim, ela fala em administração como eles fossem os doutores da administração. Mas, na verdade, nunca administraram nenhuma barraca de pipoca, não menosprezando pipoqueiro, que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Só que acabou isso. Nós temos que hoje fazer uma política diferente. E nós temos que atender a esse tipo de coisa. Nós temos que evoluir, e Japeri tem como evoluir. Só depende de nós, tá? Hoje fica a minha palavra, meu gabinete está à disposição, tá? Infelizmente, eu queria vir a essa tribuna para falar mais coisas bonitas, e nós temos como falar coisas bonitas de Japeri. Mas eu creio, nobres colegas vereadores, só para me finalizar aqui, que só depende de todos nós, para esse Japeri melhor chegar no mais rápido possível. Um abraço, bom dia a todos. Reconduzo o presidente à mesa. Fica franqueada a palavra dos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. Não havendo mais oradores inscritos, peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos a serem votados em primeira discussão. Não há, presidente. Não havendo projetos a serem votados em primeira discussão, peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos a serem votados em segunda discussão. Também não há. Não havendo projetos a serem votados em segunda discussão, declaro encerrada a sessão, marcando a próxima para quinta-feira, dia 8 de agosto de 2019, às 10 horas, no plenário desta casa. Bom dia a todos.